Atenção! As opiniões emitidas neste quadro são de inteira responsabilidade dos seus convidados e estão amparadas pela liberdade de expressão, como previsto no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal e pela Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Desvio de função, literalmente desvio de função. Desvio de função. O que eu vejo nisso tudo, quer dizer, todos esses movimentos, quer dizer, o painel sobre o oceano, agora sobre o espaço sideral e tudo mais, quer dizer, isso tudo soa como uma espécie de legislação para o mundo todo. Isso vai avançando como uma legislação para o mundo todo. Isso avança, vamos dizer, para um governo mundial. Quer dizer, e quando isso vem da ONU, quer dizer, ela passa a ser o centro administrativo do planeta. Né? Nós já temos, era para ter surgido um órgão, acho que foi na Dinamarca, não foi? Que era o painel ambiental, que se criasse um órgão ambiental, de controle ambiental no planeta, como a Unicef, como tem a OMC, um para o meio ambiente, e normativo. Então você vai criando espécie de ministérios do planeta, e isso tudo retira do país soberania. Mas eu queria agregar, né, Márcio, na realidade, se você for ver, nós falávamos disso numa live que nós fizemos, inclusive, que estava o pastor Lucas com a gente, né, que em Innsbruck, na Áustria, em 1997, se reuniu uma comissão mundial e fizeram um projeto de Constituição Mundial. E lá nesse projeto de Constituição Mundial consta essa divisão toda, consta lá o problema, né, o órgão para cuidar das mudanças climáticas. Né? Então é uma coisa que já está sendo tramada e executada há muito tempo. Se vocês me permitem, né, o perigo do painel, do protocolo de Paris, né, que é o Acordo de Paris, chamado de Acordo de Paris, é que ele já permite criar o ICCC, que é chamado da Polícia do Clima. Ou seja, eles vão tratar o CO2 como se fosse urânio, que é feito pela Agência Atômica Internacional. E o mais divertido de tudo isso, para quem não está assistindo, é que todos esses painéis políticos científicos que foram criados têm a chancela da Agência Atômica Internacional no final dos documentos. Eu falei, o quê? Você não tem pé nem cabeça? Não, mas já está tudo costuradinho, assim, não, tem que passar pela chancela da Agência Atômica Internacional. E eles mesmos dizem que tem que ter sanções políticas, econômicas e até militares, se for necessário. E a gente viu isso acontecendo no ano passado. Por isso que eu falei que a minha hipótese da pirâmide da dominação se torna uma teoria agora, porque ela está completamente amarrada com tudo isso. A pirâmide da dominação, o primeiro andar seria os gases refrigerantes, que tem o painel do ozônio, né? Então, você mexeu com toda a estrutura industrial do mundo, principalmente da parte de refrigeração de comida, que é essencial. Se você não comer, você morre. Né? Toxinas que tem em comida estragada, as pessoas morrem acho que a cada 4 horas morre uma pessoa por comida estragada, ingestão de comida estragada no mundo. Depois você vem o CO2, que é tratado como se fosse vilão. Imagina a molécula da vida, a molécula primordial de qualquer filosofia, religião que você tenha, não interessa. O CO2 é a molécula base que sai da estrutura geológica do planeta, transita no meio e forma todas as outras cadeias compostas que nós aqui estamos a existir. Então não tem como. É como se fosse assim, a célula máter que Deus fez. Vou jogar isso aqui, porque isso aqui vai fazer todo o resto. Então, quando os caras falam que querem destruir isso, veja só o satanismo que tem atrás disso. Se você quiser ver por uma visão religiosa, espiritual, tudo até isso tem. Porque quando o cara fala de Gaia, né, então os seres humanos são um vilão, ele está falando contra essa molécula que é o CO2, ele está falando simplesmente para destruir a vida inteira. A vida inteira, gente, a vida inteira, porque o planeta está passando pela menor taxa de CO2 disponível na atmosfera, uma das menores. Já teve uma menor anteriormente que quase extinguiu a vegetação tipo C3 do planeta. Os vegetais iam morrer, eles não tinham o que comer, literalmente. Eles precisam do CO2 que vem da atmosfera. Se não tinha, eles iam desaparecer. Que loucura. Esse pequeno incremento que nós tivemos de CO2, porque nós saímos do mínimo solar em 1800
de 50 até 1895, até agora, 1957, 59, que deu o ápice solar, se subiu um pouquinho o CO2 na atmosfera, porque os oceanos esquentaram um pouco mais. E todos os satélites ambientais que fizeram análises consolidadas de 1981 até o presente momento mostraram a vegetação do planeta cresceu, tanto da parte de agricultura quanto a natural, ou seja, faz bem para a biosfera, não faz mal. Ao contrário do que eles afirmam, faz bem, é necessário. Totalmente, é imprescindível, porque eu falei assim, né, até gostava de brincar na palestra, ok, tira CO2 do planeta Terra, já vai se acostumar a comer tijolo, tá? Porque não vai ter comida. Né? Nós aqui não ficamos no sol assim, estou comendo, ok? Não, a gente não tem jeito. Nem os vegetarianos. Não vai comer nem tijolo. Não vai comer nem tijolo. É verdade. E isso tudo, quer dizer, isso tudo fecha um jogo do que nós estamos falando aqui da agenda globalista. Todos esses componentes. Então, quer dizer, é um leque gigantesco. Nós já falamos aqui de meio ambiente, poderíamos começar a falar aqui de educação, a parte de saúde, quer dizer, e esses experimentos, tudo isso que eu vejo muito como são experimentos. Eu não sei se eles vão implementar agora, mas eles já sabem como fazer. Covid, né? O Covid caiu no colo deles, assim, para acelerar a agenda, né? Mas ele já grande pergunta é se caiu no colo ou se foi colocado, né? A gente fala caiu para ser bem assim, fingir que somos inocentes. Assim. Senão começam a chamar a gente de conspiracionista de novo, né? De novo. A gente traz evidências assim, de 10, 15 anos, mostra que os covideiros trabalham juntamente dos aquecimentistas, eles trabalham, são as mesmas agências de novo, são as mesmas universidades de novo, são os mesmos caras que fazendo simulação de computador de novo, e já estão chamando a gente de negacionista, disso, só diminuíram a agenda e as ofensas, mas é o mesmo discurso. E a participação fantástica do OMS, né, que um dia diz uma coisa, no outro dia se desdiz, aí no outro dia vem e diz outra, no outro dia se desdiz de novo, desinformação total. O senhor falou uma coisa que eu até trouxe aqui. O Ban Ki-moon, que era da Coreia do Sul, né, que foi secretário da ONU de 2007 a 2016, ele coloca assim, numa entrevista que ele deu, na COP21, não há mais incerteza científica, entre aspas isso, tá? Então isso aqui prova que ele nunca leu nem os relatórios do que as equipes deles fazem, porque os relatórios só falam assim, nossa, nossas incertezas estão aumentando. Amigo, até vou jogar aqui, desculpa, mas é de revolta. Se você faz ciência por anos a fio, e ao invés do teu leque de possibilidades fechar, ele está aumentando, joga fora. Joga fora, você não está fazendo nada, você está fazendo sei lá o quê, qualquer coisa, gastando dinheiro público, você não está fazendo ciência. Cada vez eu coloco um elemento a mais, eles colocam as nuvens, quando eles colocam as nuvens do planeta, os modelos não sabem se o planeta vira uma bola de sorvete ou a sucursal do capeta na Terra. Então, porque eles não sabem, a gente ainda não sabe, tanto na meteorologia quanto na climatologia geográfica, a gente ainda não sabe exatamente quais são os papéis das nuvens. É mais acertado que elas realmente resfriam o planeta, porque jogam a energia do Sol para fora da Terra. Para fora, não deixa limpo. Reflete. Na área tropical. Então, se as nuvens são muito mais volumosas na parte tropical, que a gente fala que elas têm uma profundidade óptica muito grande, então, de 90% a 95% da energia que chegaria no planeta já vai embora, nem chega. E o que a gente percebeu? Que a quantidade de nuvens na área tropical, dados consolidados do satélite de 81 até o presente, aumentaram, e, portanto, as temperaturas tenderam a diminuir também. Resultado realmente, acho que as nuvens não fazem o que vocês estão falando de aquecer o planeta, elas estão ajudando a resfriar. O senhor nota, o professor Ricardo, que nós falamos aqui do aquecimento global, agora vem a questão da saúde. Não dá para perceber que todas essas políticas, elas têm na base o seguinte: a população tem que estar com medo de alguma coisa o tempo todo. Era o nuclear, a camada de ozônio, agora aquecimento, agora mudanças climáticas, porque se esquentar fatura, se gelar fatura, deu certo a teoria deles. Agora vem a Covid, aí daqui a pouco vem outra coisa. E a Covid, Márcio, Márcio, a Covid ajudada, né, pelo papel que fez a imprensa
esquema todo da Covid aí com teorias, não, mas com notícias horripilantes todos os dias, incentivando o medo, fazendo assim, ó, apocalípticos, né? Os cenários do dia a dia da TV, ajudando a quê? Ajudando a criar o medo na população, a botar as vendas que o professor Ricardo falou, porque aí você vai ver, pô, mas que vírus inteligente esse, que ele é seletivo, né? Ele ataca nos colégios, no restaurante, mas não ataca no mercado, não ataca nas padarias, não ataca nas farmácias, né? Cuba ele não ataca também, né? Aí você vai ver que botou hidroxicloroquina, né? Então... mas a imprensa colaborando, né, fielmente com as... doutor Silvio, eu só tive uma frustração, embora o pessoal que está assinando o meu canal, a maior parte já está mais atento a isso, a minha única frustração foi que eu já estou falando, já desde também de 2005, leiam a literatura campbelliana, comecem com coisas bem simples, como o poder do mito, né? Como o mito é um controle social, né? E o Dr. Campbell fala muito claro nisso, né? Já falecido, mas ele fala, quem controla o mito controla as sociedades. E esses mitos sempre trabalham nos 3 grandes medos da humanidade, a morte, a mudança e o futuro. E eu brincava, as pessoas falavam, a mudança climática trará morte e futuro próximo. Pronto, já é o caos. Pronto. Já tem mudança climática na própria palavra, já tem uma engenharia psicológica construída em cima disso, proposital. Então, eu pensei que pelo menos as pessoas já vendo o caso do aquecimento global, que ninguém vai morrer amanhã, né? Até tem os desenhos que brincam, o aquecimento global está ali aonde, né? É uma coisa, o Covid está aqui. Então, eu falei, tiraram a abstração total do aquecimento global e transferiram para uma pseudoconcretude e o pessoal caiu. Eu falei, gente, eu alertei tanto, né? Por exemplo, boa parte do pessoal do canal, não, mas muita gente caiu, inclusive gente que defendia ao nosso lado. Só para quem não está acostumado a assistir o seu canal e não conhece, explica um pouquinho quem é o Dr. Campbell e dê o nome completo dele, até que o pessoal possa procurar essa bibliografia. Dr. Joseph Campbell é um especialista em mitos, né? Então ele estudou toda a história humana em cima dos mitos, de entender a inteligência primitiva, a inteligência criativa e tudo mais. Ele tem uma literatura abundante, gigantesca, com livros em português, e eu sempre gosto de evocar aquela... que ele deu uma entrevista, acho que foi por Roger Miles, que foi... O Poder do Mito, quando ele fez o lançamento do livro, lá nos anos 80, acho que foi 87, né? Enquanto ele vai mostrando isso, ele vai trazendo, ele fala sobre as figuras dos heróis, ele vai mostrando que o herói é sempre uma pessoa que é escolhida para fazer o bem, o herói é escolhido pelas sociedades, não é ele que se autodenomina. Então, tudo isso aqui está envolvendo essa história de grandes mitos que nós temos, né? Mostra os paralelos que já aconteceram. Por exemplo, a história de mudança climática, meus caros telespectadores, ela tem mais de 3.000 anos. Com certeza. 3.000 anos. Ela já foi discutida nas ágoras gregas. Vamos cortar uma árvore, vai mudar o clima da Terra. Ela já foi discutida no Senado romano, porque toda vez que as legiões andavam, era uma devastação florestal. Devastação. Filmes, né? Vamos erguer uma paliçada hoje aqui que nós vamos ficar 6 meses. Né? E não tinha motosserra naquela época, né? Não tinha motosserra, certo? O mundo está aí. Teve uma cidade portuguesa, que ela falou assim, nós ganhamos o prêmio de sustentabilidade, não sei o que. Claro, você não fez nenhuma obra, você está com o aqueduto romano funcionando ainda. Você não precisa fazer uma obra, não tem nenhuma interferência no meio, mas você está usando uma obra que tem 2.000 anos, né? Então, como assim que as nossas... funciona, né? E funciona. Quer dizer, como é que esses caras há 2.000 anos atrás faziam coisas excepcionais e nós hoje, com toda a nossa tecnologia, estamos falando que a gente não consegue, e fica fazendo tecnologias ridículas, como um moinho de vento que tem duração de 5 a 8 anos, tem que destruir a torre eólica e colocar outra. É coisa idiota, né? Eu quero fazer obras que se permaneçam, que se perpetuem. Então, por exemplo, grandes obras hidráulicas como uma Itaipu, que é uma excelência em engenharia, está prognosticada para durar mais 150, 200 anos. As novas obras de engenharia que nós poderíamos fazer aqui no Brasil,
por exemplo, de barragens que conseguiriam drenar a parte de baixo do lodo para poder usar para agricultura, além de ter água e energia elétrica, ainda ter humus para agricultura, estão prognosticadas para durar 1000 anos. É uma coisa que tinha que ser. É uma coisa que tinha que ser, porque um aqueduto tem 2000 anos. Né? Em Israel tem aquelas fissuras embaixo das rochas que os caras fizeram, sei lá, de que tempo, de que rei ainda está passando água, levando água para cidades modernas. Quer dizer, é impressionante. Infelizmente, eu não lembro do nome de um cientista russo, tem mais de 200 anos, eu não me lembro mais, eu recordo mais o nome dele, ele falou assim, o ser humano é o único animal do planeta Terra que tem capacidade de criar sinergia na natureza, porque ele pode decidir para onde ele vai levar a água. E aonde ele levar a água, ele leva... É vida. Veja lá, Israel fazendo o ouro vermelho que eu falo, aqueles brutamorangões, assim, que... em outros casos do mundo inteiro, né? Tem os árabes também produzindo morangos, e a gente aqui falando, o Nordeste, nossa, cheio d'água embaixo, não pode... os aquíferos que nós temos aqui no Brasil, as maiores reservas de água estão no Brasil, nada pode mexer, porque é intocável. Sim, porque vai faltar água no mundo. Né? Não seria porque é reserva internacional? Com certeza, o objetivo é esse, né? O objetivo é esse. Não consuma, porque você vai dilapidar o que vai gastar, vai faltar para nós. O projeto do genoma, né? O estudo do genoma. O que prometeram para a gente nos anos 90? Vamos acabar com todas as doenças da humanidade. Alguém viu algum remédio sair daquilo lá? Se alguém viu, por favor, me mande aí que eu gostaria de saber. Não, foi para mapear o quê? Mapear a biodiversidade. Criar produtos da biodiversidade. Aí tem o painel do IPBES. Serviços ambientais, está tudo amarrado. Está tudo amarrado. Só não vê quem não quer, mas está tudo amarrado. E aí toda essa coisa de redução do planeta, redução da população, é justamente para reduzir o consumo. Esses consumidores pobres que só comem e não produzem, que é um peso para os estados, né? Naquela que eu falei, os estados que o PIB fica, o índice populacional sobe. Então, esse é um projeto, vamos dizer, das elites mundiais, aqui o nosso o planeta se transformar aquele belo condomínio de luxo fechado, e a Amazônia, a África, será o local para passeio, para turismo. Podemos fazer, acho que para o fechamento aqui, por exemplo, quais eram os objetivos do milênio? Quer dizer, até virar do ano 2000 para o ano 2001, eles falaram que iam resolver 8 problemas da humanidade: acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexo e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. 8. Qual foi a desculpa dada da ONU, quando ela fez 70 anos, para não terem cumprido isso? Adivinhe, o aquecimento global. O aquecimento global não nos deixou fazer isso, porque nós tivemos que gastar uma quantidade absurda de dinheiro, realmente foi uma quantidade absurda de dinheiro em pesquisas e mudança climática, para tentar resolver o problema, e nós não resolvemos isso aqui. Senhores, vocês acham que essa turma está preocupada em algum momento com a saúde da população ou a existência da população? É muito claro que quando a gente vai para as metas do desenvolvimento sustentável que se amalgama em 2015, quando faz 70 anos da ONU, a número 1 é o quê? Erradicação da pobreza. E eu sempre gosto de dizer, existe mais de uma maneira de você acabar com os pobres. Não é o que você está pensando. Erradicar a pobreza significa eliminá-los. Eliminá-los. E na parte climática nós temos isso porque eles fazem uma relação pseudocientífica. Temperatura do ar global média do planeta é igual, varia em função do IDH. Índice de Desenvolvimento Humano. E aí a premissa desses chamados cientistas é dizer que quanto maior o IDH de um país, ele faz a temperatura do planeta crescer muito. Então, eu preciso que o IDH seja baixo. Logo, como eu leio isso, pobreza é desejável. Então, vai diametralmente contra a marca número 1 desse dominó aqui de 17 peças, que é erradicar a pobreza. Não, você tem que ficar pobre. E o próprio... pobre para poder...
O próprio Ban Ki-moon fala nas suas entrevistas, se países como China, Índia e Brasil quiserem alcançar o mesmo desenvolvimento econômico dos países ricos, não teremos como chegar ao controle da temperatura. Não podemos falhar. Ele está o tempo todo falando, todas as entrevistas que ele deu naquela época, vocês podem consultar 500 mil, pega o nome dele, do Ban Ki-moon, para 500 entrevistas em tudo que é lugar, não podemos falhar. Temos que pôr, né? Tá aí, ó. Então, por isso que eu falo, não tem nenhuma teoria. Não podemos crescer. Não tem nenhuma teoria da conspiração. Eles estão dizendo, ipsiliteris, o que eles vão fazer. Então, erradicação da pobreza, eu sei o que é. E eu já sei o que é. Falta o pessoal querer acreditar. Falta que o pessoal tirar os antolhos. É a erradicação dos pobres mesmo. Né? E não a pobreza deles. Não, nunca foi. Tirá-los da pobreza, é tirá-los do planeta. Tirá-los do planeta, nunca foi. Nunca foi a ideia de salvar ninguém. Essa, então, é a agenda global. Essa é a agenda global. Diminuição vista total. Do outro lado, vista sem essa... panfletada de desenvolvimento sustentável. Então, ela é um movimento... Vai lá, Silvio. Que eu gosto só para nós não perder, e nós estamos falando de alguns personagens aqui, eu até já vi o senhor comentar uma vez numa outra live, o que aconteceu com Al Gore depois daquele filme que a gente sabe que acabou, o mundo não acabando em 2012, o que aconteceu com ele? Bom, ele tá aí, né? Ele mantém. Deixa eu ver se eu tenho algumas coisas sobre o Al Gore aqui. Eu tenho também. Tenho muita coisa desses caras aqui. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui para o senhor. Mas enquanto eu estou aqui procurando. Deixa eu ver aqui. Bom, o Al Gore ele ainda está nos cenários, ainda passeando por aí, fazendo as propagandas dele, né? Porque quando ele vem aqui no Brasil, ele sempre vai na Amazônia, né? E tem uma sentença que ele fala. Abre aspas, ao contrário do que os brasileiros acreditam, a Amazônia não é propriedade deles, ela pertence a todos nós, né? Então eu gosto de dizer que o que é meu, o que é seu é nosso. E é bom falar da casa que ele comprou, né? Ele tem uma casa, mas eu queria achar aqui, que tem muito slide. O mundo ia acabar com a inundação dos oceanos, e aí ele comprou uma casa na beira do oceano. Não, ele é tão, desculpa me dizer, mas ele é tão analfabeto, né, que ele confundiu lá a medida em pés com metros, né, quando ele leu o relatório. Então, assim... Então, é uma coisa assustadora, que a gente olhou aqui e falou, não, mas nós estamos vendo mesmo isso, né? Então, uma coisa assim que era centímetros, ele pensou que eram metros, então é meio complicado, ó. O sujeito ali é meio complicado mesmo, né? Mas ele, ó lá, tá aqui, ó, peguei aqui o slide santo Al Gore, né? Olha só, foi agraciado com o Oscar da Academia, né? Que inclusive queriam caçar o Oscar dele no documentário, porque... Quando veio o Climate Gate, o escândalo dos e-mails, que é o maior escândalo científico registrado da história, e tem jornalista brasileiro passando a mão na cabeça do Sr. Michael Mann, que sim, ele fez uma corrupção científica da maior escala, e como a gente sabe, na academia, eles são julgados por eles mesmos, portanto, passaram um pano naquela careca lustrosa dele, linda, maravilhosa, né? Porque foi uma coisa, assim, escandalosa, né? Na hora que ele sofreu a ameaça de receber um processo federal, ele entregou os dados, e quando entregou os dados, viu que ele manipulou mesmo, lá junto com o senhor Phil Jones, do CRU, para tirar a diminuição de temperatura que tinha acabado no planeta e subir assim o negócio, né? Mas ele foi agraciado com o Oscar, foi sempre garoto propaganda do IPCC, por isso que ele ganha lá o Prêmio Nobel da Paz, que é um prêmio político, não é um prêmio científico, junto com a turma do IPCC. É um dos donos da falida CCX, ele trabalhou na Bolsa Climática de Chicago, chamada CCX. Eles negociaram créditos de carbono e trilhões de euros desapareceram do mercado. Foi tudo para a China, e depois ninguém sabe por que a China tem submarino atômico e não sei o que, foi com dinheiro do mundo, foi para lá para eles, tá? E esses caras estavam envolvidos com isso, aí prenderam 4, 5 laranjas lá, né? Deram alguns milhões para eles ficarem presos um tempo, só ele negociou 100 bilhões de dólares nessa bolsa. Ele é dono da Nature Investment Management, que é uma consultoria de porte internacional para a implementação de negócios verdes, energia e mercado de créditos de carbono. E, é claro, comprou aquela casinha dele de 9 bilhões de dólares que consome energia, acho que 10 mil casas, né? E, para quem não viu, acho que tem 4 ou 5 lareiras lá, tá, pessoal? Então, acho que ele deve queimar a lareira. Tu vê, o cara enriquece, né?
fica bilionário, milionário, bilionário, enganando o mundo. Né? Enganando o mundo. E é fácil, né? E como é fácil? Fácil, porque vende o medo. Vende o medo. É o medo. É o que nós estamos falando. Veja, o que está na base de todas essas mentiras que nós estamos falando é o medo. E o medo é para quê? É manipulação. O povo virou gado. Você leva ele para o lado que você quiser. Eu fico assim, porque nos últimos 15 anos eu estudei tanta coisa, mas tanta coisa, eu me enfiei em tudo que é buraco que vocês podem imaginar para estudar coisa, até fundos éticos de bancos. Então tinha fundo que cobrava 6%, 8% de taxa de administração do coitado que punha dinheiro lá. Coitado, você, eu estou salvando o planeta, né? Tinha 8%. E ganhava nada de rendimento. Aí eu falava assim, meu Deus do céu, o que será que são esses fundos, né? Eu fui atrás disso, foi isso aqui. Aí era petróleo, gás, não sei o quê. Devia ter, aí tinha um leque enorme de outros, né? O negócio outros, eu acho que devia ser, sei lá, tráfico de gente, armas, diamantes. Outros, diamantes. E a pessoa punha dinheiro naquilo para ganhar um rendimento risório, põe direto então no fundo da Petrobras, porque o fundo da Petrobras estava dentro daquele fundo. E só por vender essa culpa do ser humano de existir, você está sendo um canalha capitalista com o seu dinheiro. Ponha nesse fundo ético. Destruindo a natureza. Meu Deus do céu. Políticas públicas, qualquer política pública de desenvolvimento sustentável vale, qualquer coisa. Que eu falo, o Tribunal de Contas da União passou 3 anos em reuniões assim cansativas para tentar definir o que era desenvolvimento sustentável, que até agora eles não sabem o que é, porque as leis obrigam o Estado, e é sempre o Estado que é o primeiro precursor de fazer essas palhaçadas, né, de incorporar isso para que depois o setor privado use de exemplo, né? Então o Estado tinha que dizer o que era. Bom, o que é? Qualquer coisa, você dá um bom dia para o teu funcionário, você está sendo socialmente correto. Sabe? Eu ponho 4 latas de lixo lá para separar o lixo, pronto, já está sendo ecologicamente correto. Sendo ecologicamente correto. Vai ser sustentável. Bobagem, qualquer bobagem. Por isso que eu falo, desenvolvimento sustentável não tem definição. Não tem definição. Ô, professor Felício, é por isso que quando eu estou de carro, eu jogo papel no chão. Latinha, eu jogo na estrada, eu jogo para fora. Não, vão te multar, mas está confessando o crime aí, né? Não, eles vão falar que a gente está querendo destruir o planeta. Não é nada disso que a gente sempre prega, né? A primeira coisa que é negar, na verdade, o alto poder de recuperação que a natureza tem, principalmente num país tropical como o nosso. E é claro, nós temos muita inteligência, muita engenharia para levar a nossa sociedade de vento em popa e não impedir ninguém de ter desenvolvimento. Ainda mais na situação atual. Né? Então não era para ter ninguém desempregado, ninguém passando fome, ninguém ter nada, né? Certo? Aí já a esquerda pega esse discurso para eles, né? Não, então você está falando que tem que dividir a renda. Aí os caras da direita falam que você é esquerda porque você está falando isso. Eu falei, não é nada disso, cara. Para de ficar colocando rótulos e pegando o discurso que tem que ser um discurso real, porque esses grandes poderosos estão destruindo a economia do mundo, fabricando dinheiro. Por que tem que fazer reset econômico o ano que vem que eles têm que fazer? Porque eles têm que camuflar toda a lavagem de dinheiro, que eles criaram dinheiro nos bancos, como por exemplo na Inglaterra, eles criaram dinheiro do nada, os bancos particulares. Eles têm que esconder. Papel pintado. Eles têm que esconder. É só papel pintado. Não tem como solver esse dinheiro. Não tem base, né? Nada. Principalmente o dólar, né? Porque a base por exemplo, o real. Qual que é a base financeira do real? É o produto interno bruto. Qual que é a base real do dólar? É o produto interno bruto do planeta. Pois é. Daí ele faz a base monetária dele. Quer dizer, se for resgatar, ele não tem como pagar. Não tem. Se você resgatar o dólar, ele quebra. Ele não tem como. O produto interno não é bruto, não é dele. Se os países resolverem realizar transações usando outra moeda, o que vai acontecer com o dólar? Não, e tem uma coisa curiosa, né, Flores? O mundo todo voltar para os Estados Unidos? Então, tem uma coisa curiosa, né, que a gente fala assim, essas crises são tão fabricadas que elas não têm o menor sentido. Ali estão os meios de produção, máquina, campo, trator, não sei o quê. Aqui estão as coisas para fazer, né, material, meio ambiente, não sei o quê, e aqui estão as pessoas. Por causa dessa situação de criar essa crise, essas 3 coisas não conseguem conversar.
Mas elas existem, elas são reais, então o real está sujeito ao imaginário, que é uma relação de lógica. Então é assustador um negócio desse. As pessoas passam necessidade sem ter que passar. É verdade. E o Brasil tendo o que tem de terra agriculturável, tendo tecnologia fantástica hoje aplicada, né, na nossa agricultura, é uma coisa de louco isso. Exato, de tudo. Aqui professora, algum projeto na sua área aí, qual é os projetos que o senhor está desenvolvendo ou pensando em desenvolver na sua área? Na verdade, eu tenho um projeto que eu gostaria de fazer com o pessoal de agricultura, mas ele, na verdade, envolve mais de um setor, né? Então, é um projeto de meteorologia e de clima, que envolve vários setores simultaneamente. Eu estou guardando meio que as 7 chaves, porque para não me roubarem essa ideia. Mas ele envolveria, por exemplo, a força do agronegócio, ela envolveria os serviços militares todos, né? Os serviços científicos para fazer os bancos de dados de climatologia e também os serviços sociais. Então, uma coisa que está faltando. Nós temos, por exemplo, quase 4 instituições no Brasil que tentam fazer isso e nenhuma delas leva a cabo. Então, é um serviço privado mesmo de meteorologia operacional que tem aí um viés de trabalhar junto com as Forças Armadas, porque, como a gente falou, né, os cenários de guerra, eles necessitam de clima e de meteorologia, então tem toda essa interação. Então, seria uma ponte, uma costura assim, excepcional para fazer com todas essas forças dentro do país, de modo que deixasse a gente assim muito, muito bruto, né? Assim, robusto em relação a qualquer outro país. Não vi nenhum projeto dessa magnitude que eu tenho em mente colocado assim, em prática em nenhum lugar do planeta, nem nos Estados Unidos. Se alguém, o senhor, né, agora dizendo esse projeto que o senhor disse está 7 chaves, mas se alguém tiver interesse em discutir ele com o senhor, como é que faz para contatá-lo? Como é que faz para ajudá-lo na pesquisa, seja como for? Na verdade é um projeto que o pessoal tem que encarar, né? Porque ele vai ter um custo inicial grande, mas ele começa com pequenas células, e isso que é interessante nele. Então ele trabalha com a ideia de células, das células municipais para as regionais, e das regionais alimentam um sistema internacional. Então, sistema nacional, perdão. Então, na verdade, eu peguei toda a minha expertise de todos os lugares que eu trabalhei, desde a Força Aérea, da Marinha, dos dados do INEMET, toda essa ideia, toda essa expertise que eu ganhei durante todo esse tempo, voltado agora para um serviço operacional. Porque, por exemplo, dá um dado para os senhores que eu achei interessante que está nesse projeto. Basta uma informação meteorológica muito bem colocada na mão do agricultor para ele ter redução de perda de insumos. Eu falo, hoje você pode aplicar lá o seu adubo que não vai chover. Só uma informação dessa paga 10 vezes o projeto. Eu vi só preço de saca de soja a R$50, que já está bem longe disso, né? Está bem mais alto. Imagina um projeto desse levado a série feito com vontade no Brasil, torna o Brasil aí o que já é um dos maiores produtores, vai transformar o agronegócio do Brasil em não só isso, tem mais uma coisa importante que é um projeto também administrativo econômico, ou seja, uma parte dessa reserva de dinheiro arrecadado seria colocado para fomentar os serviços do próprio setor na parte de educação e indústria. Portanto, nós íamos começar a formar os próprios profissionais, como se fosse uma ideia de SESI, só que muito mais aprimorada. Por quê? Porque já vai estar voltado para a indústria de tecnologia, ou seja, cada vez mais usar satélites, computadores, etc., porque hoje a gente consegue ter agricultura de precisão, olha só que coisa benéfica. Então, tudo isso tem que estar integrado junto. E aí, os docentes dentro dessas universidades, desses centros de formação por excelência, então, contato direto com o MEC, ou né, que não quiser existir mais o MEC ou não, mas facilitar esse trânsito, né? Então, tudo isso assim intercalado. Então, já formar os próprios meteorologistas para esse setor, já com uma visão geográfica também militar junta, com uma visão de meteorologia militar junto. Então, você já está fazendo um profissional altamente especializado para entrar nesse sistema e ele, aí sim, né, ele já se torna autoportante, né? Ele gera a sua próxima geração. E isso é legado. Gera a próxima geração. Isso é legado, isso não tem no Brasil. E é importantíssimo. Torçamos para que o senhor consiga levar adiante esse projeto.
Vamos lá, quem sabe. O professor Ricardo, quem quiser convidá-lo para palestras, deve entrar em contato com... O e-mail pode ser ricardofelicio.oficial@gmail.com. Certo. Bem, nós já estamos com quanto tempo, Silvio? Estamos aqui com 1h18 de live. Então, nós podemos encaminhar. Tem mais alguma pergunta, Silvio? Não, acho que podemos encaminhar para o professor fazer a despedida dele, nos deixar o seu recado final. Finais, né? Bom, então tá bom. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Acho que foi uma conversa bastante interessante, né? A gente abordou vários temas aqui ao mesmo tempo, mas acho que a forma de fluir assim por vários temas é mais interessante do que a gente realmente fechar um tema só. E eu espero que todos vocês que nos assistiram aqui tenham entendido um pouco dessas colocações, dessas posições e quanto isso é importante para o nosso país, tá? Então, a gente sempre tem a ideia de colocar uma pulguinha atrás da orelha para as pessoas correrem atrás, né? Não precisa achar que tudo que eu estou falando é verdade. Vai lá, vai lá pesquisar. Vai lá pesquisar para você realmente se convencer daquilo. Porque o máximo que você vai entender, ver que realmente está certo. Mas o que eles mais querem que você não faça é isso, né? Eles querem realmente manter dentro dessa turbidez, né, e totalmente às escuras numa situação como essa, e, portanto, criando o próprio conflito interno das pessoas, que de novo, evocando medo, né, morte, mas e você fica realmente uma pessoa perdida. Não se sinta perdido. Nós estamos aqui para ajudar. Importante, né, porque isso é uma tática que se usa, né, a esquerda gosta muito de usar, né. Tu tira a antítese, faz só tese. Aí não tem ninguém para te mostrar o outro lado. E aí tu acaba não indo pesquisar, não indo estudar, não indo te informar, exatamente porque tu acha que é só aquilo, né? Ninguém te mostra o outro lado. Então, acho que o senhor faz esse papel aí de maneira maravilhosa, né? Obrigado. Mostrando que existe um outro lado. Existe. Porque a grama é verde. É isso aí. Porque vai ter dia que vão duvidar. Você vai ter que provar que ela é verde. O verde é verde. Eu gosto de dizer que ainda vai chegar um dia e não vai demorar muito. Nossa, o sol nasceu hoje, culpa do homem. Mas então tá, professor, agradecemos a sua presença, né, e vamos encerrar a nossa entrevista, lembrando ao pessoal que esse é mais um Sociedade em Pauta, que é um programa de entrevistas que nós estamos fazendo, o Ministério Público para a Sociedade em parceria com o grande jornal conservador, a grande TV conservadora, a Tribuna Diária, aí pedindo para vocês que curtam o vídeo, que compartilhem o vídeo e que se inscrevam no canal Tribuna Diária. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.